Eu estou aqui com os advogados do Rafael, Emanuel Carneiro e Andréa Portela, para a gente ouvir também a defesa do lutador. Doutor, como foi esse episódio da entrega dele ontem à polícia em Trindade? Por que ele estava em Trindade? Ele já havia rompido também a tornozeleira eletrônica? Então, a questão foi muito objetiva. O Rafael, ele, desde que tinha sido preso, foi colocado em liberdade, só para contextualizar aqui. O Rafael, desde que tinha sido preso, foi colocado em liberdade com monitoramento eletrônico e determinação de afastamento das vítimas. Qual que era o problema? E aí isso é importante que nós esclareçamos isso para que as pessoas deixem de acreditar que o Rafael descumpriu a medida judicial. Na decisão, o juiz determinou afastamento de 300 metros. Mas só que essa distância já era inviável para que o Rafael cumprisse. Explico de maneira muito objetiva o porquê. A distância entre a casa do Rafael e a praça onde aconteceu os fatos era de 250, 270 metros de distância. Ou seja, o juízo que colocou o Rafael em liberdade deixou de avaliar essa circunstância. E por essa razão, seria impossível que o Rafael cumprisse essa determinação. Quando o Rafael tomou conhecimento de que, mesmo estando na sacada do apartamento dele, ele estaria descumprindo a decisão de afastamento, o Rafael imediatamente entrou em contato com o pessoal do Sistema de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal do Estado de Goiás e informou a situação. Então eles deram prazo para ele de 2 horas para ele sair daquele local. O Rafael, então, rescindiu o contrato de aluguel do apartamento dele e se mudou para a cidade de Trindade. Todo esse trajeto, toda essa mudança foi comunicado ao Poder Judiciário por meio da Polícia Penal, que era quem tinha o controle do monitoramento eletrônico dele. Todavia, o juízo que decretou a prisão do Rafael entendeu que essa mudança, sem comunicar ele, magistrado que havia concedido a liberdade, configurou um descumprimento de cautelar. Ora, então, ou o Rafael ficava e descumpria a distância, ou o Rafael se mudava e descumpria a ausência de comunicação. Por que ele rompeu a tornozeleira? O Rafael rompeu o monitoramento dele porque no momento em que ele estava lá em Trindade, ele recebeu uma ligação minha informando que o Poder Judiciário havia revogado as medidas cautelares e havia decretado a prisão dele. Nesse momento, o Rafael não compreendeu muito bem a situação, mas começou a receber diversas mensagens no celular dele de pessoas se passando por membros do Poder Judiciário do Estado de Goiás, encaminhando links para que ele clicasse nesses links e disponibilizasse a localização dele. Foi nesse momento que o Rafael me ligou e falou: doutor, eu rompi o meu monitoramento porque eu estava sendo ameaçado. Desde que o caso tomou uma certa repercussão, o Rafael vinha recebendo diversas mensagens ameaçadoras de pessoas o ameaçando. E quando ele me comunicou dos links, eu falei: Rafael, não clica nesses links, porque esses links são membros do Poder de Segurança Pública tentando localizar onde você está, para dar cumprimento ao mandado de prisão. Aí ele falou: doutor, então nesse caso eu rompi o meu monitoramento e eu quero que o senhor me busque aqui e a gente vai se apresentar. Foi então que eu fiz. Fui até a comarca de Trindade, peguei o meu cliente, conversei com ele, expliquei para ele a situação, que o melhor para que ele pudesse esclarecer e as pessoas conhecessem a versão dele, fosse que ele se apresentasse. Coloquei ele dentro do veículo e levei até a unidade prisional de Trindade, onde foi dado cumprimento. Doutora, e os vídeos que aparecem ele filmando as vítimas, isso não seria também um descumprimento de medidas cautelares? Existem outros vídeos também dele furando um pneu com uma faca numa área comum do condomínio onde ele morava. O que a senhora pode passar para a gente? Com relação ao vídeo dele filmando possivelmente as vítimas, ele informa que ele estava na sacada do prédio, ele não sabia, ele não tinha conhecimento que a vítima estava na praça, tanto que ele só toma conhecimento quando a polícia militar chega no prédio dele e chega arrebentando a porta do apartamento dele para informar que ele havia descumprido medida protetiva. Mas eu não saí do apartamento, eu não saí da minha casa, eu estive todo momento dentro do meu apartamento. Ele falou que o filho dele, eles estavam filmando fotos normais, tirando foto da praça em si, mas eles não tinham conhecimento de que a vítima estava lá, até porque não dava para ver perfeitamente quem estava ali ou não, porque é um pouquinho alto o apartamento que ele estava. Tanto que a foto que é postada falando que ele estava descumprindo medida protetiva não é tirada de baixo para cima, ela é tirada de cima para baixo. É alguém de outro apartamento que tirou essa foto e encaminhou
possivelmente para a própria vítima, mas talvez ela nem estivesse realmente naquele momento lá na praça. Posteriormente que foi tomado conhecimento que ela estava ali. Existem relatos de outras pessoas que também já procuraram a polícia. O cliente de vocês é um homem violento? Não necessariamente ele seja uma pessoa violenta. Há algumas informações que são desencontradas de outros episódios que ele possivelmente teria tido algumas discussões com algumas outras pessoas. Isso não foi para frente. Há um TCO que foi aberto, que já está arquivado, somente com relação a essa vítima, que há outro boletim de ocorrência, que houve uma intercorrência ocorrida entre a vítima e os filhos do meu cliente em janeiro, em que o processo corre contra o filho do meu cliente e a vítima. Não tem relação com o Rafael. O Rafael chega para retirar o filho dele do local, em janeiro. Tanto que havia um acordo entre a vítima e os meninos, de que quando um estivesse na quadra, o outro não poderia entrar. E no dia dos fatos, quem estava na quadra eram os filhos do Rafael. A vítima que chega, entra na quadra e fala que não vai sair. E eles tinham combinado dessa forma. Mas por que ele chegou agredindo o rapaz, então? A questão ali que a gente precisa deixar muito claro é a seguinte: o Rafael não foi até a quadra para matar ninguém. O Rafael não foi até a quadra para agredir. Tentou, né, doutor? Absolutamente. Essa é uma versão que está sendo propagada pela família da vítima. Ela tem total de direito de ter a opinião dela. Mas as imagens não mostram isso? Não, as imagens não mostram isso. As imagens mostram o Rafael no chão, contendo um adolescente de 17 anos de idade, que não era um rapaz baixo, não era um rapaz fraco, ele era um homem já com um porte formado. Por qual motivo? E eu tenho o vídeo, se vocês quiserem eu mostro, eu disponibilizo esse vídeo. Esse mesmo adolescente de 17 anos, alguns segundos antes, havia dado um murro na cara do Rafael e agredido os filhos do Rafael. Então, a pergunta que eu faria... Existe esse vídeo? Existe. O vídeo do meu cliente com o nariz sangrando existe, eu provo, eu entrego. O senhor consegue mostrar pra gente agora, pra gente mostrar ainda no programa hoje? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas aí justificaria a atitude do Rafael, doutor? Aí vamos lá. A questão não é justificar ou não a atitude do Rafael. Ainda que o Rafael esteja equivocado, ainda que o Rafael tenha agido errado, qualquer pai ou qualquer mãe vendo seus filhos sendo agredido por outro indivíduo, ficaria parado? Essa é a pergunta que eu faria. Porque se a gente for para a discussão moral, realmente o meu cliente deveria ter sido adulto, deveria ter pego o filho dele e saído dali. Mas um pai e uma mãe vendo o seu filho ser agredido na sua frente com uns socos e murros, e ele inclusive agredido, teria agido dessa maneira? Então, a minha questão aqui não é dizer que o meu cliente está certo, não é dizer que o Rafael é um santo, não. A gente vive em uma sociedade e as pessoas estão sujeitas aos intempérios dela. Então não me parece também justo que nós pintemos o Rafael como um monstro que ele está sendo pintado, com uma tentativa de homicídio de um homem que certamente, por ser professor de jiu-jitsu, saberia como agredir essa vítima de maneira letal e não o fez. Ele parou. Muita gente está falando, mas ele parou porque outras pessoas interviram. Como? Com a força que o Rafael tem, o porte físico que o Rafael tinha, o que impediria ele de ter continuado? Desculpe, o senhor é muito claro, doutor André também, mas quando a gente ouve naquele vídeo da quadra, a esposa dele falando, ele já dormiu ali, ele desmaiou um menor de idade. Qual a justificativa para isso? E o que o Rafael faz quando ele desmaia? Poucos segundos, o adolescente... Mas ele já havia desmaiado o rapaz. O Rafael para. Então, assim, a gente pode discutir aqui, inclusive ao vivo, as questões do vídeo. O vídeo é claro. O Rafael, quando a criança perde a consciência, ele para. Imediatamente, ele solta a criança. Então, assim, me parece que a questão que está tentando se fazer, inclusive com relação a descumprimento de medida cautelar, é que o Rafael é uma pessoa violenta. Não me parece ser o caso. O Rafael, desde que foi colocado em liberdade, não entrou em contato com as vítimas, não as procurou, não retornou na praça. Então, assim, essa questão precisa ficar muito clara. Porque enquanto a gente estiver aqui na mídia e nas redes sociais agredindo as pessoas gratuitamente para poder conseguir likes e audiência, a gente esquece que do outro lado também tem um ser humano, tem um pai
que esteve numa quadra não para matar ninguém, não para ser violento. Ele esteve lá para pegar o filho dele e foi agredido. Doutor, aliás, o senhor me lembra, quando o menino está desmaiado, ele vai dar um chute no rapaz ainda. As imagens mostram. A questão em relação ao chute era para que ele retomasse a consciência. O Rafael é lutador e ele me explicou essa situação. Ele falou, doutor, o golpe que eu apliquei nele é um golpe de contenção, não é um golpe de letalidade. Assim que ele perde a consciência, nos treinos, a gente mexe com a pessoa, bate na pessoa para que a pessoa retome a consciência. Tanto que o Rafael, naquele momento, ele chuta e sai. Obviamente, o Rafael estava de cabeça quente, o Rafael não pensou. O Rafael deveria ter saído dali antes que tudo aquilo acontecesse. Mas a questão aqui é o que eu retomo. É crível a gente exigir de um pai, naquela situação, a plena consciência do que estava fazendo? É crível? Me parece que não, porque os dois filhos haviam sido agredidos e ele também. O senhor se dispôs a mostrar o vídeo para a gente, penso que daqui a pouco o senhor pode nos enviar para a gente poder rodar aqui também. Para finalizarmos, quais são os passos da defesa do Rafael a partir de agora, contando que ele está nesse momento na unidade prisional lá em Trindade? A defesa já impetrou uma ordem de habeas corpus pela ausência de descumprimento da cautelar diversa de não aproximação. E nessa oportunidade a gente já aguarda a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por seus desembargadores. Tá legal, muito obrigado. A Emanuel Rodrigues, a advogada do Rafael também, a Andrea Portela, pela disponibilidade de falar com a gente aqui. Nós seguiremos acompanhando este caso bem de perto. Estou passada. O advogado está bem preparado, a advogada é a função da defesa do acusado agir dessa forma, mas a partir do momento em que essa pessoa filma, quem está na quadra, eu não sabia, tá? Aquele momento do celular, o que era? Um zoom. Stalking no Brasil é crime, está na lei, é crime você stalkear pessoas. Começa por aí. Você dá um chute numa pessoa que está desacordada para acordar a pessoa, eu nunca ouvi falar isso da minha vida, é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Enfim, nós fomos ouvir o advogado, nós não ouvimos o acusado, mas para mim é uma das coisas mais descabidas que eu já assisti na televisão. Enfim. A começar pelo próprio agressor, né? Não é uma pessoa violenta de agora. E eu, se eu fosse moradora do prédio, também tivesse um conflito com esse cidadão, eu também teria muito medo, muito medo.